Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Que bom que você está aqui de volta. Vamos dar sequência ao estudo do casamento, algumas coisas ainda para falar sobre o casamento. E uma das aulas mais importantes, né? Regime de bens. E é uma das aulas que vocês mais têm curiosidade, né? O que vocês mais ouvem, né? Quando a gente começa a fazer o curso de Direito, uma das coisas que a gente mais começa a receber de pergunta dos nossos familiares é a respeito do regime de bens. O que pode, o que não pode, quando separa, o que cada um tem direito, após a morte. Então, é um assunto muito importante. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva. É muito importante que você ative suas notificações, faça comentário, movimente esse canal. Lembrando que eu não tenho não faço nenhum tipo de cobrança sua, né? Ofereço esse trabalho de forma gratuita para você. Então, se você me ajudar, né, a fazer com que o canal cresça, me incentiva muito a continuar com as aulas aqui, tá bom? Vai lá também no Instagram e me mande um direct, passa a me seguir e me conte de onde você é, me diz o que você tem achado das nossas aulas. Então vamos lá? Vamos começar a falar sobre o regime de bens. É uma aula mais extensa, então eu vou dividir em 2 blocos, tá? Na verdade, essa primeira aula, né, nós vamos dividir em 2 blocos, a partir dos princípios, mas temos outras aulas ainda a respeito de regime de bens, tá bom? Então, essa aula 14, que é a aula introdutória, que fala sobre os princípios, a gente vai dividir em 2 blocos. Então, o que a gente precisa saber a respeito do regime de bens? Conceito do regime de bens. O casamento, ele gera alguns efeitos para os casais. Então, tem os efeitos pessoais. Esses efeitos pessoais, eles dizem principalmente respeito com relação à mudança do estado civil do casal, né? O nome, quando o casal, então, deseja mudar o seu nome, acrescentar o sobrenome, o patronímico do cônjuge. Tem os efeitos sociais, que são a questão do direito de assistência, né, mútua desse casal e dentre alguns outros, e os efeitos patrimoniais. Por isso até que eu disse para vocês que parte da doutrina considerava o casamento como um contrato, né, como qualquer outro, porque achava que o casamento ele estava envolto só num aspecto patrimonial. Mas não, nós temos os efeitos sociais e pessoais também. E a motivação, ela não pode ser patrimonial, ela tem que ser uma motivação baseada no afeto. Porém, o casamento afeta o patrimônio, sim, do casal, as questões econômicas do casal. Mesmo que talvez eles se casem pelo regime da separação legal de bens ou da convencional de bens, mas ainda assim pode gerar uma consequência econômica no patrimônio desse casal. Então, é um estatuto que vai disciplinar os interesses econômicos, os ativos e os passivos, é importante que se fale isso, determinando as consequências que esse casamento ele terá perante terceiros, perante os cônjuges, desde a celebração do casamento até a sua dissolução ou até após a morte desse cônjuge. Então, os efeitos, eles serão importantes no momento da dissolução, no momento do divórcio, por exemplo, mas também serão importantes no momento da sucessão, havendo morte de um desses cônjuges. Bom, antes da gente estudar cada um dos regimes e entender os efeitos que esses regimes geram para os cônjuges, é importante a gente falar dos princípios que norteiam o regime de bens. Nós temos 3 deles. Nós temos a liberdade de escolha, nós temos a variedade de regimes e nós temos a mutabilidade justificada.
Vamos começar pelo princípio da liberdade de escolha de regime de bens, que está disciplinado lá no artigo 1639, que diz assim, ó: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprouver. Então, lembra que eu disse para vocês assim, ó, que o casamento, ele é, ao lado do testamento, um dos institutos mais formais e solenes do Código Civil, e que as normas que são estabelecidas para o casamento, elas são quase que todas de ordem pública, quase não deixando nada para os nubentes decidirem, que eles têm somente, né, ali que aderirem ao que determina a norma, mas que há algumas opções ou um momento em que ele tem a liberdade de decisão. Um desses momentos é a adoção do regime de bens. A adoção, a escolha do regime de bens que irá então vigorar a partir do momento da celebração daquele casamento. Então, o Código Civil admite que as partes escolham. Porém, não é tão livre assim, que a gente vai ver que existem algumas exceções, tá? Então, quando eu tenho a liberdade de escolher, o que eu posso escolher, professora? Eu posso escolher comunhão universal de bens, eu posso escolher participação final nos aquestos e eu posso escolher separação de bens. Se eu quiser escolher qualquer um desses três regimes, eu tenho que obrigatoriamente realizar o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um documento feito através de escritura pública que deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis para que ele gere efeitos para terceiros. Então, obrigatoriamente, lá naquele processo de habilitação para o casamento, junto com os outros documentos, eu tenho que trazer o pacto antinupcial. Então, eu vou precisar ir até um cartório de notas, fazer uma escritura pública de pacto antinupcial, dizer lá que eu quero o regime de comunhão universal de bens, ou o regime de participação final dos aquestos, ou o regime de separação de bens. Ambos concordando, tem que ser uma concordância do casal, ambos concordando. Com essa escritura, aí eu volto no cartório de registro civil e completo o processo de habilitação para o casamento. Tudo bem? Nós vamos voltar a falar sobre o pacto antinupcial ainda nesta aula. Bom, agora, se eu não apresento o pacto antinupcial, cheguei no momento para a habilitação do casamento e digo, não fiz pacto antinupcial e não irei fazer, obrigatoriamente eu terei que me casar de acordo com o regime supletivo, o que me sobra. É a regra geral. E a regra geral é o regime de comunhão parcial de bens. O pacto antinupcial, ele tem um custo que gira em torno mais ou menos hoje, assim, né? Nós estamos em 2024, por volta de 500 e poucos reais aqui no estado de São Paulo, não sei em outros estados, tá? Então, às vezes, o casal não dispõe desse valor ou não quer dispor desse valor e resolve, então, que não irá fazer o pacto antinupcial. Se ele não faz o pacto antinupcial, obrigatoriamente, então, ele tem que se casar pelo regime supletivo, que é a regra geral no nosso país, que é o da comunhão parcial de bens. A regra geral atualmente é esta, mas nós temos alguns doutrinadores que já vêm manifestando, né, a necessidade de que o Código Civil se adeque a uma nova realidade. A gente vem de uma família em que predominantemente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, o homem que fazia negócios, então eu não tinha aquela necessidade, né,
de construir um patrimônio enquanto mulher. Hoje não, hoje nós temos a mulher com o seu patrimônio, o homem com o seu patrimônio, a mulher empresária, o homem empresário, e a comunhão parcial de bens ou a comunhão universal de bens, ela dificulta muito o exercício dessas atividades econômicas, porque a gente vai ver que muitas vezes eu preciso do consentimento, da vênia conjugal, quer dizer, da outorga, da concordância do meu cônjuge para a realização de alguns negócios jurídicos. Então, o regime da separação de bens atualmente seria o mais adequado. Por quê? Porque eu administro sozinha o meu patrimônio e não preciso da vênia conjugal do meu marido, e a mesma coisa ele. Então nós não precisamos ficar, né, um ou outro precisando ir até cartório, reconhecer firma, autenticação, levando em banco o cônjuge sempre para realizar negócios jurídicos. Então eu posso realizar esses negócios jurídicos de forma independente. Porém, por enquanto, o 1640 vai determinar que o regime supletivo é o da comunhão parcial de bens. Nós vamos entender o que significa cada um desses regimes, tá bom? Bom, professora, eu posso escolher todo e qualquer regime, então? Eu tenho a opção de escolher? Então, mesmo que eu queira, eu tenho dinheiro para fazer o pacto, mas eu quero me casar no comunhão parcial de bens. Eu posso? Todo mundo pode escolher regime de bens? Não. Nós temos aqui algumas situações em que eu obrigatoriamente preciso me casar e me adequar a um regime chamado de separação obrigatória, que está lá disciplinado pelo artigo 1641. Esse artigo, ele tem como propósito impedir, muitas vezes, que haja uma confusão de patrimônios e impedir também que, muitas vezes, uma pessoa possa prejudicar outra em razão da sua condição ou não. E também para evitar ou talvez manter um equilíbrio enquanto há uma situação irregular dentro do casamento. Então, o regime da separação obrigatória, ele tira de novo a autonomia dos nubentes e diz: olha, nubentes, lembra que vocês tinham o direito de escolher a respeito do regime de bens? Se vocês se encaixam nessas situações, vocês perdem essa autonomia da vontade, porque obrigatoriamente precisam se casar sobre esse regime da separação obrigatória. No regime da separação obrigatória de bens, o efeito é: o que eu tenho, o que eu sempre tive e o que eu construí a partir daqui é meu e somente meu. O que ele tem, o que ele teve e o que ele construiu a partir daqui é somente dele. Há uma separação, ou seja, os efeitos patrimoniais não incidirão neste casamento. Há uma blindagem dos patrimônios entre esses cônjuges e é uma proteção que o Estado dá para certas pessoas para evitar então que esse casamento, na verdade, ele seja prejudicial com relação ao patrimônio. Nós veremos no nosso próximo bloco acerca das situações em que dispõe, né, quais são as hipóteses da separação obrigatória e algumas outras diretrizes. Já já a gente volta. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau.